paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra em João, capítulo 1, verso 1, onde diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse princípio é um princípio anterior a todas as coisas. Esse princípio é anterior ao princípio de Gênesis 1:1. Em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas esse princípio aqui é o princípio onde o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o princípio de tudo, princípio eterno. E eu quero usar esse verso para falar a você 22 títulos que Jesus tem no Evangelho de João, capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos encontrar 22 títulos para o Verbo, que é a palavra. Primeiro título, Verbo ou palavra. Ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Verbo implica em ação, palavra implica no poder dele. Mas ele também, no verso 1, é Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. No verso 3, ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, o quarto título, vida. E a vida era a luz dos homens. O quinto título, luz. Sexto título, verso 9. Ali estava a luz verdadeira. Aqui nós temos a luz associada com a verdade. Luz verdadeira. Sétimo título, verso 14. Unigênito do Pai. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele de Maria é o primogênito, mas do Pai ele é o Filho unigênito. Verso 18. Justamente encontramos esse título, Filho unigênito. Verso 20 e verso 41. Cristo de Deus. Verso 21, Jesus aparece como profeta, né? Profeta é um título de Jesus. Verso 29, Jesus, diz aqui, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Então aqui nós temos dois títulos, Jesus, que é o seu nome, e o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que repete no verso 36, vendo passar Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. No verso 30, ele é chamado de homem, não é? A qual diz: após mim vem um homem, fala da humanidade dele. Ele é Deus, mas ele é homem. Deus no primeiro verso, no verso 30, homem. Batizador com o Espírito Santo. Quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus. Diz no verso 33, né? E não o conhecia, mas o que mandou batizar com água, ele me disse: aquele que vires descer o Espírito é o que batiza com o Espírito Santo. Verso de número 34, Filho de Deus, repete no verso 49. Verso 38, Rabi, que quer dizer mestre. Verso ainda de número 38, mestre. Rabi, mestre. Alguns títulos são sinônimos. Verso de número 41, Messias. Ele é o Messias prometido. Verso de número 45, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Verso ainda 45, filho de José.
E verso 49, Rei de Israel. Verso de número 51, Filho do Homem. Esses são todos os títulos que Jesus tem. Verbo, Deus, Criador, vida, luz, luz verdadeira, unigênito do Pai, Filho unigênito, Cristo, profeta, Jesus, Cordeiro de Deus, homem, batizador com o Espírito Santo, Filho de Deus, Rabi, Mestre, Messias, Jesus de Nazaré, Filho de José, Rei de Israel, Filho do Homem. 22 títulos. Interessante que o alfabeto hebraico possui 22 letras, de Aleph, do Tau. E em grego seria do alfa e o ômega. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. As letras formam a palavra. Ele é a palavra de Deus, o verbo vivo, que veio a esse mundo, que se tornou carne para nos trazer a maior revelação de todas, a revelação do Pai. Deus te abençoe, creia em Cristo, entregue o seu coração a Ele. Amém.